Fazendo uma reflexão com vocês, já o que ardeu no meu coração, e eu gostaria de compartilhar com vocês. É muito bom quando quem te antecede faz um bom trabalho. É muito prazeroso quando aquele que veio antes de você deixa a casa organizada, deixa a estrutura fundamentada. Às vezes nós não percebemos que a vida, na verdade, ela não começou em nós e ela não vai terminar em nós. Pessoas vieram antes de nós e que talvez, por esse motivo, nós tenhamos a sensação que algumas pessoas são privilegiadas por Deus. Às vezes não somos capazes de olhar que, apesar de vermos a mão de Deus, quem antecedeu essa pessoa, quem antecedeu essa família, quem antecedeu essa igreja, quem antecedeu esse empreendimento, esse negócio, foi alguém altamente organizado, alguém extremamente disciplinado, comprometido, e se comprometeu de uma tal forma, que quando chegou a sua vez de chegar neste mundo, as coisas estavam bem organizadas. Você foi treinado num ambiente financeiro saudável. Você pode ter determinadas coisas com facilidades ou não. Quando nós olhamos para isso, se não tivermos discernimento e uma boa espiritualidade, podemos culpar a Deus, não reconhecendo por que é que pessoas parecem levar vantagens sobre nós. Seria muito legal se funcionasse sempre assim. É como Moisés saindo de cena e passando o cajado a Josué e deixando um ambiente extremamente organizado. Um povo que entendia, né? Não era perfeito, mas que por um longo tempo foi treinado, educado e recebeu as informações através de Moisés. Quando Josué chega, não é tão difícil para ele, mas nem sempre é assim. Às vezes quem veio antes de nós não deixou a casa arrumada. Quem veio antes de nós faz coisas que muitas vezes nós é que vamos ter que pagar. Nós vamos ver a história da viúva, onde o marido morre e deixou tudo bagunçado, a ponto dos meninos, a próxima geração, terem que ser usados como moeda de pagamento por uma dívida daquele que já partiu. É importante nós entendermos isso, para perguntarmos, o dia que sairmos deste mundo, ele vai ficar melhor do que quando nós chegamos? Quando eu sair dessa terra, eu posso dizer, eu saio dela e deixo ela melhor do que eu a encontrei? Eu acho que seria uma boa pergunta. Quer reduzir isso à sua família, ao seu bairro local? Hoje eu quero mostrar a você o que acontece quando alguém abre mão de sua reputação. Quando aquele que vem antes destrói a economia de um ambiente, destrói os conceitos familiares. Aquele que vem depois vai precisar de uma dose bem elevada, algo que venha numa dose transbordante, para tentar recompor tudo aquilo negativo que aconteceu anteriormente. O texto que eu vou usar por base é 2 Crônicas, capítulo de número 29, a partir do verso 1. Antes de ler o texto, eu preciso falar com vocês sobre o que aconteceu anterior a este fato. Ao longo dos anos,
um homem chamado Acais começa a reinar. E a vida e a gestão de Acais não foi das melhores. Ele viveu num momento muito ruim sob as pressões das nações vizinhas. Ele foi derrotado inúmeras vezes. Seu nome não tinha credibilidade entre os reis. Ele não oferecia ameaças para ninguém. O rei da Assíria havia derrotado Acais inúmeras vezes. Acais tenta fazer aliança com o Deus da Síria. Assíria e Síria. Não funcionou também. A economia despencou. Quando não tinha mais o que ofertar para esses reis que o dominavam, ele entrou na casa do Senhor, deu de presente alguns utensílios da casa de Deus, pegou seus príncipes e os empobreceu. Acais foi uma vergonha, é verdade. O nome de Acais não tinha nenhum prestígio, nenhuma credibilidade, mas ele vai morrer, ele vai passar. Como Davi disse, eu vou pelo caminho de todos os homens. Ele morre. E seu filho, Ezequias, 25 anos de idade, assume um governo falido, assume um nome sem crédito. É isso que acontece com ele. Porém, eu aprendi uma coisa nessa vida. Eu não sei como te entregaram. Eu não sei como é que as coisas chegou para você. Eu só sei de uma coisa: chegou a sua vez de viver. Assuma a responsabilidade de deixar o nome da sua casa, da sua família, certo? Numa condição bem melhor do que quando você chegou. Nós vamos dar uma olhada rapidinho na história desse. Vale a pena você olhar depois. Verso 1. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 29 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental e disse-lhes: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Repita: de vossos pais. Olha aqui, está aqui, eu nem vi. Tirai do santuário Vamos lá, aproveitar que está aqui, todo mundo lê. Bota 6, o verso 6. Porque os nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus e o deixaram. Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio a grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto, aos assobios, como vós estáis vendo com os próprios olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua... Olhe para mim, porque eu quero conversar com vocês rapidinho. 25 anos de idade tem o garoto, um rapazola, 25 anos de idade. Parece novo, sim ou não? Mas a vida não está esperando que você envelheça, ela está esperando que você amadureça. Ficar velho é obrigatório, amadurecer é opcional. Você está entendendo?
Tem gente que pensa que quando o outro fica velho, ele fica maduro. Tem gente que é bobo, quando é novo, fica velho e fica um velho bobo. 25 anos de idade tem o cara. Quem foi o pai dele? Um Zé Ruela, um borra-botas, um infeliz que enfiou os pés pelas mãos. E quem vai ser Ezequias? Um produto do meio? Eu não quero saber quem foi seu pai. Aliás, a vida não está muito preocupada com quem é seu pai biológico. Ela só quer saber quem vai ser seu Deus. É isso que você tem que entender. Não interessa a escola que você estuda, se seu pai nem conheceu seu pai, mas não. Falar em pai ou chorar, vai perturbar outro. Hein? Não tem comiseração não. A vida é dura para quem é mole. Ué, tá lá, 25 anos de idade, o tal do... Gente, eu não gosto de falar mal de gente que morreu, não. Mas gente, você já notou que defunto, a pessoa quando morre fica boa? É ou não é? Esse dia num velório, estavam velando o senhor, e aí a viúva estava do lado, e aí o líder religioso falou: estamos aqui diante de um grande homem, um bom pai de família, um excelente cidadão, um homem de Deus. Aí a esposa virou para o filho e falou: meu filho, vê se é seu pai que está lá, porque eu acho que trocaram o defunto. Tem tanto elogio, tá certo? Mas olhe para mim, preste atenção aqui. Ele morreu, e na hora de sepultá-lo, não sepultaram no sepulcro dos reis de Israel. Ezequias então vai reinar no lugar de seu pai. Como eu disse a vocês, prestígio nenhum. Ele não tinha exército, ele não tinha dinheiro, ele não tinha basicamente nada. Porém, primeiro ano do seu reinado, primeiro mês, preste atenção, ele acaba de assumir o trono. Nome na praça ele não tem, credibilidade ele não tem. Era muito importante para um rei daquela época ser temido por seus adversários. Uma das primeiras preocupações de Josué, quando perde a batalha para uma cidade minúscula chamada Ai, é a preocupação na sua oração: Senhor, quando os meus inimigos ouvirem que nós perdemos uma batalha para alguém tão frágil, nós seremos alvo de perseguição. Ezequias não tinha a proteção que um rei gostaria de ter, porque quem veio antes dele não fez um bom trabalho. É importante que você entenda isso. Quando pessoas vêm antes e constroem uma história e deixam um legado e deixam uma estrutura bem estabelecida, para você vir depois é um pouco mais fácil. Porém, para Ezequias não funcionou assim. O filho do inimigo de seu pai é pior do que ele. Senaqueribe é pior do que Tiglade. E sabe por que ele é pior? Porque ele cresceu num ambiente de vitória. Ele cresceu vendo seu pai vencer. Enquanto Ezequias cresce num ambiente de derrota, ele cresce num ambiente de vitória. Ele sabe que é possível, seu exército é um dos mais poderosos, sua fama é algo extraordinário, mas Ezequias precisa reverter isso. Mas ele não tem grana, ele não tem soldados, suas alianças são fraquíssimas. Até mesmo o rei da Síria, que seu pai o ajudou tanto, veio oprimi-lo. Mas 25 anos de idade, ele assume o governo, ele vira rei. O texto faz menção de seu avô e de sua mãe, e também faz menção de Davi, mas busca negligenciar a informação de Acais. Ele era filho de Abia, que era filha de Zacarias, e ele fez o que era reto, segundo fizera Davi, seu pai. A referência que estava do lado dele era ruim, sim. Deixou para ele uma herança caótica.
Mas ele não segue o exemplo do pai. Ele vai pegar o exemplo em Davi. Um homem que não era perfeito, mas foi um vencedor. Que no meio do percurso teve suas quedas, mas que se reergueu. E é ali que ele vai buscar o exemplo. Primeiro ano do seu reinado, primeiro mês, ele tem pressa. Ele tem pressa. Um rei acaba de morrer, era ruim, mas estava no trono. Um trono não pode ficar vazio. Ele agora então, no primeiro ano, no primeiro mês, nos primeiros dias daquele mês, ele monta uma estratégia. Ele diz: eu vou fazer uma aliança. Foi o último texto que nós lemos, o último versículo. Eu quero fazer uma aliança com o Deus de Israel para mudar essa história. Nossos pais fecharam as portas. Ele claramente diz isso. O Deus de nossos pais. Ele está dizendo: nosso estado está assim não é por causa de dinheiro, não é por causa de soldado, não é por causa de exército. Nós estamos desse jeito porque Deus não está conosco. Porque se Deus entrar na nossa vida, não interessa o tamanho do nosso adversário, Deus é maior. Ele sabe onde está o problema. Primeiro ano do seu reinado, primeiro mês, ele abriu as portas que seu pai tinha fechado. Ele acendeu as lâmpadas que seu pai tinha apagado. Ele reestruturou, certo, o turno dos sacerdotes que seu pai tinha desempregado. Ezequias começa a fazer o oposto do que fez seu pai, porque ele planeja reverter aquela situação, e é emergencial. Chama os sacerdotes e os levitas e diz: ajuntai-vos na praça oriental, santificai-vos agora, limpa o santuário do Senhor, tira toda a imundícia, vamos restabelecer o culto, porque nós estamos precisando construir uma reputação que os nossos pais destruíram. Nós precisamos de uma dose que não seja somente para nós. Ela precisa ser grande, porque todos os outros que hoje sabem que nós somos fracos, saberão que nós seremos fortes. E não pela mão de soldados nem de armas, mas porque Deus voltou para o meio do seu povo. Você consegue entender isso? Ele está se preparando para isso. Ele não tem culpa, ele tem responsabilidade. A vida não está procurando culpado, ela está procurando responsáveis. O culpado precisa de uma desculpa, o responsável precisa de uma solução. É assim que funciona. Abriu as portas, reparou, montou um culto, e o que é que aconteceu? Nada. O culto está rolando, está tudo legal. Ele tem dinheiro, não tem, ele não tem exército. A fama talvez esteja melhorando só interna, tá certo? E assim mesmo é para os mais religiosos. Aí então, ele celebra a Páscoa. Ele chama as outras tribos e quer mexer na memória daquele povo, dizer para eles: gente, vamos lembrar do Deus de nossos pais. Vamos lembrar aquele Deus que entrou com mão forte no Egito, que abriu o mar, que nos trouxe até aqui. Vamos mexer na memória e lembrar o que Deus fez, porque aquele que fez ainda continua o mesmo para fazer hoje. Me parece que ele quer mexer na memória, trazer a memória do povo quem é o Deus deles. Ele pede oferta a um Deus, ou a um povo que não tem quase dinheiro nenhum, mas pede. E o povo leva um nível de oferta que ele tem que falar: gente, segura aí, porque não está, vamos devagar. Quando você olha para o que ele está construindo, é extraordinário, é verdade. Só que não tem muito efeito lá fora. As coisas estão acontecendo ali dentro. São as famílias que estão descobrindo que agora tem culto, tem sacrifício, tem adoração. Agora as pessoas começam a observar que o coração do povo está se movendo. Mas será que isso é suficiente para trazer Deus de volta? Como é que eles saberão que isso vai dar certo? Ezequias passa do capítulo 29 até o 31, reorganizando as coisas internamente.
estabelecendo um ambiente de credibilidade para com Deus e não para com os homens primeiro. O ambiente que está sendo criado é um ambiente de fortalecimento de um vínculo com Deus que tinha ido embora. Ezequias monta uma estrutura para trazer Deus de volta. Eu sei que você precisa de dinheiro. Eu sei que você precisa de um milagre na sua família. Eu sei que você precisa de muitas coisas. Mas aprenda uma coisa com esse texto. Mais do que tudo, traga Deus primeiro. Porque se Deus vier, tudo vem com Ele. É assim que funciona, certo? O ambiente está criado e não está acontecendo aparentemente nada. Senaqueribe, o rei da Assíria, reúne seu exército. Chegou a notícia de que Ezequias acabou com os altares dos deuses pagãos. Ele não quer mais manter vínculo ou aliança com o rei da Síria. Provavelmente ele bloqueou o pagamento, até porque talvez não tinha condições de pagar ou não quis os tributos à Síria. E agora então, o exército da Síria, o mais poderoso daquele momento, vai se levantar em batalha, em guerra contra Ezequias. Senaqueribe sabe que Ezequias não tem forças para vencê-lo. Não tem exército, não tem armas, não tem nada para vencer. Ele é um alvo fácil. Tão novo, por pior que fosse Acabe, Acais, ele tinha sua experiência a seu favor. Então ele monta um cerco sobre Judá. Escreve uma carta, depois você lê, está lá na frente no capítulo 31, 32, não vou ler para a gente ganhar tempo. Mas é uma carta de ameaça. Ele diz: ô povo, não acredita no Ezequias não. O meu pai ganhou do pai dele. Aliás, meu pai ganhou de todas as nações. E eu vou entrar aí e vou arrebentar vocês. Pensa, a tradução é minha. É mais ou menos assim. Não é assim não. Porque se você conhece a carta direita, eu só estou traduzindo. Certo? Eu fico imaginando aquela carta sendo lida. Não acredite em Ezequias, porque ele colocou todos vocês para adorar um só Deus. Quero ver quem é o Deus, porque Deus nenhum de outras nações conseguiram resistir o exército, e agora nem vocês vão. Aí o que Ezequias tem no final, coitado, é falar assim: calma, gente, não fique preocupado com ele, nem com o grande exército, porque há um conosco que é maior do que ele. É muito legal, só que o exército está lá fora, e o povo está acostumado a olhar para Deus não, porque segundo Acais, Deus já foi embora. Nesse ambiente, Ezequias chama Isaías e diz, imagino eu: Isaías, vamos orar por causa disso, porque a chapa está quente. O Senaqueribe está nervoso aí, querendo entrar, certo? E vai arrebentar. E aí eles vão orar. Eu não sei que oração fez. Eu fico imaginando se fosse eu oraria mais ou menos assim: Senhor, está vendo o que o Senaqueribe escreveu aí? Ele falou mal de mim, eu nem ligo. Mas o que ele falou do Senhor, se eu sou o Senhor, eu não deixo não. Eu nem ligo com o meu nome, porque o meu é meu mesmo. Papai já sujou. Agora ele falou que ganhou dos deuses e tudo. O senhor viu isso? Falou: quem é o Senhor? Eu ia fazer uma fofoca. Sabe, falar com Deus, certo? Vai ele e o profeta Isaías orar. E Senaqueribe está lá. Crente que ganhou, crente que venceu. Por quê? Porque Israel não tem exército, não tem dinheiro, não tem fama, não tem reputação. Acais destruiu tudo, bagunçou tudo que podia. E agora então,
Isso é fantástico. A oração chegou, meu filho, e Deus escutou. E Deus falou: eu vou voltar para o meio desse povo, porque ele é meu. É importante demais nós entendermos. Às vezes nós estamos tão preocupados com tanta coisa, porque a dificuldade é grande. Às vezes os desafios são grandes. Mas quando Deus chega, tudo tem que se curvar para Ele. Ele tem solução para tudo. Ele age das maneiras mais variadas e confusas, muitas vezes possível. Enquanto Isaías e Ezequias estão orando, Deus envia um anjo. Eu acho isso fantástico. Um anjinho. Que anjo foi? Não sei que anjo foi. Eu sei que foi um. O nome não me interessa. Talvez Exterminador do Futuro. Sei lá. Um anjo só. O Neo do Matrix. Não sei. Esses caras que um só mata um montão. Na minha cabeça fica essas, certo? Dramaturgias atuais. Um anjo. Quantos anjos? Um só. Eles oraram e Deus enviou um anjo. O anjo chegou e, segundo a Bíblia, matou todos os valentes. Todos os valentes. Covarde não precisa matar covarde. Aliás, covarde tem que continuar vivo, porque para contar a história. E a propaganda é a alma do negócio. Se mata. Ezequias tinha prestígio, sim ou não? Não. O prestígio que ele tem é a herança de seu. Se morre todo mundo, quem é que conta para ele ganhar o prestígio de novo? Então o anjo, Deus falou: só mata valente. Os covardes deixa correr. Mas não pode voltar. Deixa ir para contar para os outros. Então eu imagino que o anjo fazia assim, ó. Eu imagino, dá licença. Os teólogos de plantão morrem. Eu imagino, é assim que eu leio. Eu imagino o anjo olhando. Até o Senaqueribe corre. O Senaqueribe não morreu ali não. Isso. Frouxo. Certo? O anjo ameaçava a turma. E correndo. E os valentes? Valentes morriam. O anjo matando os valentes. Eu imagino, um corre para cá e outro corre para lá. Volta nada. E corre. Matou tudo. Fugiu. Eu imagino Ezequiel. Joia. E aí eu imagino os caras que correram. Chegando lá cansados. Não, peraí. Maluco, caraca. O que foi? Tem nova administração lá, maluco. Você consegue entender? Tem alguém que está administrando aquilo lá. Ele tem dinheiro, sim ou não? Ele tem soldados, sim ou não? Ele tem exército, sim ou não? Ele tem armas, sim ou não? Quem ele tem? É isso aí, querido. Ele tem Deus. E se Deus é por nós, é isso aí. Nós vamos lutar com todas as nossas forças, amém? Mas quando não tivermos mais recurso, Deus entra em cena e pronto. Os caras estão lá. Ezequiel, mano. Aí, cara, tem um anjo lá, mano. E alguém deve ter falado, um só? E os caras devem ter respondido, irmão, se tem dois eu não chego. Ainda bem que era um só, estava matando os valentes, os covardes, certo? E o Senaqueribe mataram o Senaqueribe também. Mas o mais interessante é que foi uma vitória tão extraordinária, tão marcante,
tão abundante, porque ele não podia ser só uma vitóriazinha, porque o Acaz tinha feito muita besteira. Entendeu? A dose do que ele precisava para reverter aquilo precisava ser muito grande. Então, quando você vê a trajetória, porque tem toda uma trajetória. Quando você vê Ezequias falando no capítulo 29, você vê que antes de tomar uma decisão, ele fez a leitura. Ezequias sabia porque a situação estava daquele jeito. Ele não foi simplesmente com a fé. Ele disse: nossos pais caíram às espadas. Nossos filhos e nossas filhas estão aí, ó. Nossa nação está vivendo esse terror. E eu vou explicar a vocês por quê. Porque os nossos pais viraram as costas para Deus, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso ao Senhor. Agora eu estou resolvido a mudar isso. Alguém precisa decidir. E se Deus trouxe você aqui, é você que Ele vai usar. A decisão é sua. Sabe o que é ruim às vezes da gente estar pregando alguma mensagem? É que alguém pensa assim: puxa vida, meu marido não veio, tinha que escutar essa palavra, era ele que precisava ouvir. Ah, Deus se enganou e trouxe você. Era ele falou: mandou para a pessoa errada. É lógico que é você. A fama de Ezequias, pensa, as pessoas contando que Ezequias tem um anjo. E aí, os inimigos de Ezequias montam umas caravanas para visitar o Ezequias. Depois você lê, é mais ou menos assim: eles vêm e falam: Ezequias, trouxe uns presentes para você. Falei com Sinaqueribe. Não se mete com Zequias. Ó, Zequias não é Acaz, não. Acaz é um Zé Ruela. Mas Zequias é um garoto maneiro, novinho, mas assim, ó, com esse negócio aí de anjo matador. Isso aí. Chefe de grupo de extermínio. As nações vinham para trazer presentes a ele, para reverenciá-lo. Sabe por quê? Porque ele resolveu, queria trazer Deus de volta, mas de uma forma marcante, de uma forma responsável. Se você vê cada passo que ele fez para tomar essa decisão, identificou o problema, sei onde ele está, então o que eu faço? Eu abro as portas que eles fecharam, acendo as lâmpadas que eles apagaram, queimo incenso, certo? Que eles não queimaram, coloco os sacerdotes, trago a memória do povo como a Páscoa, eu faço a solicitação de oferta, reestabeleço o culto, e agora deixa os inimigos vir, agora deixa a oposição se levantar, e todos saberão que aqui Deus é que faz a diferença. Nós às vezes esperamos um milagre, é verdade, mas a vida está esperando que nós façamos alguma coisa, que nós tomemos a responsabilidade, não a culpa. Não interessa o que fizeram, qualquer justificativa que justifique seu fracasso, eu quero te lembrar, continua sendo fracasso. Arrume uma justificativa que justifique o seu sucesso, que esteja nos seus lábios, para que você faça como Ezequias. Quando você sair deste mundo, este mundo fique melhor do que quando você chegou. Às vezes pensamos que precisamos de muitas coisas, e na verdade elas são importantes, mas a prioridade é Deus. Eu vou terminar contando uma história. É legal, parece que está legal, né? Mas eu vou terminar mesmo. Olha só, vou contar uma história para você. Você sabe, deixa eu brincar porque é meu amigo. Você sabe o quão é difícil pregar na frente desse moço? Ele falou que ia chegar para me escutar. Eu falei: atrasa.
Simon, pastor Silas, certo? Então, olha aqui, eu queria comprar um terreno para a igreja, e eu cismei que eu queria um terreno em frente ao cemitério. É banho evangelístico, certo? Isso. E eu fui lá e vi um terreno de 5.000 metros na frente do cemitério, mas pensa num terreno bom, que a pessoa já aceita Jesus, morre, e aí já está tudo certo, já está tudo certinho, não dá nem tempo de desviar, certo? Já sai ali, a gente já faz uma capela mortuária, até uma passarela para não atravessar a rua. E eu cismei com aquilo, cismei. Mas todas as vezes que o cara me dava o preço, que eu conseguia me estabelecer, eu ia lá e ele aumentava. Aqui foi me dando uma raiva. Mas eu falava, não quero mais, mas eu queria. Falava só da boca para fora. Certo? E aí eu falei com a igreja, falei, gente, eu queria comprar um terreno, mas eu estou chegando à conclusão que ou é Satanás, ou é Deus, ou é o cara sozinho, porque tem gente que é pior. Tem gente que não precisa do diabo não, estou falando sério. Tem gente que sozinha... eu falo que tem gente que se o diabo me pedir referência para levar para o inferno, eu não dou. Se o diabo falar, vou levar uns irmãos daqui, eu falo, não leva, porque isso vai apagar o fogo do... isso vai dar problema. Vai tentar montar um inferninho pertinho. Tem gente doida, eu não. Então, mas olha aqui. E aí então, eu coloquei a igreja para orar, porque até então, sem notar, eu queria fazer segundo a minha, e não deu certo. Botei a igreja, vamos orar, vamos jejuar, vamos pedir a Deus um lugar onde eu não via, eu estava cego, estava igual Agar. O poço estava ali, mas Agar não via. Certo? Deus tem que abrir o olho. Aí eu fui almoçar com 2 empresários amigos. No final ele falou, pastor, nós estamos indo embora, mas precisamos passar na empresa de um rapaz. O senhor não vai conosco? Não, não vamos demorar. Eu falei, eu vou, só que eu não vou sair do carro. Eu vou ficar dentro do carro, vocês saem e resolvem as coisas de vocês, e eu vou ficar resolvendo umas coisas no celular. Aí ele falou, não, beleza. Aí chegaram lá, eles saíram e eu fiquei dentro do carro. Só que tinha uma turma de segurança, e o segurança viu alguém dentro do carro. E aí eu me permiti ser visto. Tem juízo. E aí ele falou, ó pastor, o senhor que está aí? Eu falei, isso aí. O senhor não tira uma foto comigo não? Eu falei, vamos embora. A gente dá aquele sorriso. Vamos embora, foto. Simpático. A gente finge que está feliz. E aí, você está rindo? Tira 200 fotos por dia. Tira. Na 30ª, a felicidade já foi. Só fica os dentes. E aí, eu tirei uma foto com ele, aí a menina lá do escritório, a porta de vidro, me viu. Falou, pastor, tira uma foto comigo também. Vai eu para a segunda foto. Estou falando que não gosto de tirar não, tá bom? Estou só falando de uma forma lúdica. Eu nem sei o que é isso, mas esses dias falaram que eu sou lúdico. Eu falei, é isso aí mesmo. Outros falam que eu sou palhaço, aí eu sei o que é, dói tanto. Então, olha só. Fui lá. Quando eu cheguei lá, que eu tirei a foto com ela, o cara que os 2 amigos meus foram visitar, me viu, falou, pastor! Falei, outra foto, quer ver? Lá vai eu. Aí fui lá. Aí ele falou, como é que o senhor tá? Eu falei, tudo bem, deixou os caras para lá, sentou noutra mesa comigo. E eu falei, como é que tá a igreja? Eu falei, tá bem, crescendo muito. Ele disse, o senhor tem que arrumar um lugar maior. Eu falei, estou tentando, rapaz. E ele falou, onde o senhor está tentando? Aí tinha um outro terreno que eu tinha visto, que eu queria comprar 5.000 metros há 1 ano e pouco atrás, quase 2 anos atrás, essa ocasião, e o cara queria 1 milhão. E eu não achei que era pequeno, o valor era muito alto para mim, no local onde eu estou. E aí eu fui e falei com ele, eu tentei comprar de um outro rapaz lá, eu tentei comprar em frente do cemitério, não deu, a gente está orando. E ele falou, você quer comprar ainda? Eu falei, claro que quero. Ele falou, espera aí então, pegou o telefone e ligou para o dono do terreno. Falou, estou com o pastor Cláudio aqui, falou que há 2 anos tentou, 1 ano e pouco tentou comprar o terreno com você e não deu certo. Pô, vende para ele, rapaz, você não precisa de dinheiro?
Aí eu falei, Deus está nesse negócio aqui. Não estou vendo, mas ele está. Quer ver? Nós estamos orando. Aí falou comigo assim, ele tinha 24 mil metros. Aí ele tapou o telefone e falou assim, quantos metros o senhor quer comprar? Eu falei, 10 mil. Era 5, mas eu vi que Deus estava lá. Aí eu também vi que Deus estava, a gente já... Eu adoro. Aí eu falei, eu quero 10 mil. Aí ele pegou o telefone e falou, ele quer 10 mil. Vende para ele, rapaz. Quanto você faz para ele? Faz um preço bom. Aí o cara falou, 1.200.000. Aí ele falou, 1.200.000? Eu falei, queria me vender 5 mil por 1 milhão há quase 2 anos atrás. Agora 10 mil por mais 200. Falei, caraca, por que eu não pedi mais, maluco? Aí eu falei, pergunta a ele se é 10 mil mesmo. Ele falou, é 10 mil, né? O cara falou, é 10 mil. 1.200.000, 1.200.000. Aí ele fechou de novo assim o telefone e falou, pastor, como é que o senhor pode pagar? Aí eu falei, olha, eu posso dar 300 mil e 20 de 45. Aí ele pegou o telefone, falou, olha, ele vai te dar 300 de entrada e 20 de 45. Muito obrigado por vender para ele. Que Deus te abençoe. Desligou o telefone e falou, pastor, corre. Falei, beleza. Fui lá, o cara tinha um lago, uma área de 1.400 metros, anexada a esses 10 mil, fora o restante. E ele falou, ó, pastor, esse lago aqui, 1.400 metros aproximadamente, eu estou dando de oferta. Escute só. Porque, preste atenção, eu não falei que paguei ainda. Vocês aprovam depois que nós pagamos. É porque tem gente que às vezes ele compra um carro financiado e leva para a igreja e diz assim, olha o que Deus me deu. Não, deixa eu te explicar o que é dar. Dar, não precisa pagar. Entendeu? Quando você falar Deus me deu, é porque foi de graça. Então quando você conseguir alguma coisa que você vai pagar, você não fala que deu. Tem gente que eu acho que fala que deu, que é para se sentir mais íntimo, assim, colado com a chefia. Então você diz, olha, eu comprei e eu vim aqui para consagrar esse bem ao Senhor e pedir a Deus que me dê condições de pagar, certo? Sem atrasar um dia sequer. Bom, moral da história. Comprei os 24 mil metros, terminei de comprar essa semana, porque fui para onde Deus queria que eu fosse, e não para onde eu queria 5 mil na frente do cemitério. Eu estou uns 600 metros do cemitério. Só sair da frente, não dá para enterrar rapidinho, Então aprenda uma coisa. Quem veio antes pode não ter sido Moisés, pode ter sido Acais. Quando vem o Moisés, as coisas ficam bem mais organizadas do que quando vem o Acais. Só que não temos o controle disso. O que podemos é decidir como vamos nos comportar agora. E nós viemos a este mundo para que o nome de Deus fosse glorificado através da nossa vida, amém? Para que a nossa família fosse honrada através da nossa vida, amém? Para que a igreja fosse honrada por causa da nossa postura, amém? E é isso que vai acontecer. Você pode ficar de pé? Isso, feche os seus olhos, rapidinho, para me orar, para essa palavra não sair do seu coração. E tem gente que acaba, nem lembra o que pregou. Feche os seus olhos, isso, dá uma espreguiçada. Isso, você já está um tempo, né? Deus te abençoe. Feche os seus olhos, pode fechar que ninguém vai pegar nada seu. Mas por segurança, se tiver algo de valor, segura que o negócio está difícil. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra, ó Deus, fique guardada no nosso coração. É bom demais quando pegamos um ambiente organizado, sadio, estruturado, mas isso não é a realidade de todos. Muitos de nós somos como Ezequias,
O que temos é que ter forças para reconstruirmos a nossa história. Toma cada um de nós em tuas mãos. Que quando sairmos, ó Deus, dessa família, desta igreja, deste bairro, deste mundo, quando o Senhor nos chamar para a glória, tenhamos a certeza de que o bairro melhorou por causa da nossa presença. Que a família, a nossa família, ficou melhor do que quando nós nascemos. Que a igreja que frequentamos, trabalhamos, adoramos, vai lembrar de nós com saudade. Toma cada um de nós em tuas mãos, ó Deus, e que possamos viver essa dose extraordinária, como viveu Ezequias, que todas as outras nações descobriram que não era mais Acaz, era Ezequias, alguém que resolveu se comprometer com Deus. Muito obrigado por tudo, pelo poder do nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor?